Boa noite, pessoal. Me chamo Paulo, sou estagiário do Laboratório de Inspeção do IFC Campus Concórdia. Hoje vamos ter a palestra com a médica veterinária, Daniele. Ela tem mestrado e doutorado em ciência animal. Ela é professora das disciplinas de tecnologia, inspeção e higiene de produtos de leite, pescados e produtos apícolas, controle físico e químico e microbiológico de produtos de origem animal. Hoje ela vai falar um pouco sobre o processo tecnológico do pólen apícola. Boa noite, Daniela, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Só me Beleza, confirma se você me vê e me ouve bem? Sim, Tá certo. Tudo jóia. Beleza. Bom, pessoal, boa noite, né? Deixa eu projetar aqui a minha apresentação. Peço só a confirmação de que a tela está sendo projetada, se está tudo ok, por favor. Paulo, tudo certinho? Sim, tudo certo. Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Como o Paulo já falou aí, meu nome é Daniele, né? Sou professora da UESC, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou médica veterinária, como o Paulo já me apresentou, sou formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e como vocês podem ver, eu tenho uma relação, né, muito íntima aí com essa instituição. Foi a que me formou, né, fez toda a minha formação acadêmica, e hoje eu estou podendo contribuir aí, dando esse retorno para a universidade como professora. Então, eu sou mestre e doutora em ciência animal por essa mesma instituição, e atualmente eu sou professora assistente, dando essas 3 disciplinas de tecnologia, de leite, pescado e produtos apícolas, higiene e inspeção de leite, pescado e produtos apícolas, controle físico-químico e microbiológico de produtos de origem animal. E, atualmente, também, por iniciativa própria, eu sou administradora da página Pô em Foco, né, @PôEmFoco_. Foi através dela que começou esse contato aqui com o grupo, né, em nome da Beatriz. Ela entrou em contato e surgiu, então, o convite para fazer esse bate-papo. Vou considerar como sendo bate-papo, é um assunto muito leve, gostoso, que eu gosto particularmente bastante, e eu acredito que vai ser interessante para todos nós, tá? Então, só para a gente introduzir aqui o conteúdo da nossa apresentação, a gente vai ver muito abelha, né, hoje aqui nas nossas fotos. Vou falar um pouquinho da introdução, né, sobre as abelhas. Vou falar um pouquinho também sobre como elas se dividem na colmeia, porque eu acredito que seja importante para a gente entender como é que os produtos de abelha eles surgem, tá? Embora o nosso foco aqui seja de pólen apícola, mas como a gente não vê muito conteúdo de produtos apícolas circulando nas redes, eu vou aproveitar e trazer um pouquinho um gostinho para vocês, para conquistar, né? Cativar sempre alguém para o nosso lado aqui dos produtos apícolas. E aí eu vou focar bastante aí no nosso pólen, né? Vou falar sobre as características do pólen apícola, a importância que ele tem. A gente vai ver que ele tem importância tanto para as abelhas, tem importância do ponto de vista de controle de qualidade, né? Tem importância para a saúde humana. Então a gente vai entender como é que funciona isso aí. E entrar, de fato, aí na parte do processamento tecnológico, que é a proposta aqui do nosso bate-papo. Vou falar um pouquinho também sobre a inspeção, né, do pólen apícola, e vou apresentar a vocês algumas formas de como a gente consumir, né, apresentar e colocar esse produto no dia a dia da nossa alimentação. Porque, já adianto, os produtos apícolas, eles não são medicamentos, eles são alimentos. Então, a gente precisa começar a ter essa consciência e introduzir esses produtos na nossa alimentação, tá? Então, vamos lá. Como é que surgem, então, os produtos de abelha? Né? Eles surgem a partir da apicultura. A gente está falando aqui, especificamente, nesse momento, de abelhas com ferrão, né? Que são do gênero Apis, que é onde o RISPOA, né, o nosso decreto 9.013 de 2017, que foi atualizado ano passado, né, através do decreto 10.468 de 2020, ele traz aí os nossos produtos apícolas. Então, quando eu me referi a produtos apícolas, eu estou falando basicamente de abelhas com ferrão.
Se eu estiver me referindo à meliponicultura, né, ou produtos de abelha sem ferrão, são as nossas abelhas nativas, indígenas, né, que na verdade elas têm Oi, gente. Ai, tá dando eco. Acho que caiu a internet da Daniela, ela já tá voltando. Só alguns minutinhos, ela já volta. Oi, eu caí, né? Acho que caiu a internet, né? Pois é, onde foi que eu parei, né? Eu percebi um pouquinho depois. Eu tava te mandando mensagem agorinha também. Eu percebi que a luz aqui apagou, mas eu acho que eu percebi um pouco tarde. Mas vamos lá, vamos retornar. Tá conseguindo ver aí minha apresentação? Tô sim, aqui tá. Mas eu acho que eu parei aqui, né? Ainda no conteúdo Isso, da você tava falando apresentação. sobre o conteúdo da apresentação. Pronto, então a gente vai ver, né, a parte de introdução, vou falar um pouquinho sobre as abelhas, porque como eu falei, é importante para a gente entender como é que os produtos, eles são produzidos por elas. Vamos falar basicamente dos produtos e focar, então, no pólen apícola, que é o objeto, né, da nossa discussão aqui, desse bate-papo, tá? Então, vou falar sobre as características e importância, o processamento tecnológico, que dá o título aí a nosso bate-papo, e vou falar um pouquinho, né, sobre a inspeção do pólen apícola, como é que a gente faz. E aí, no final, vou falar também como uma forma de consumir, para a gente entender aí que ele é um alimento e não um medicamento. Então, a apicultura, eu não sei se quando eu caí já tinha falado isso, né? Mas a apicultura é a criação racional das abelhas. Então, a gente tem algumas formas de produzir, de criar essas abelhas, com finalidade de lazer, que não é muito comum para as abelhas com ferrão, que é da apicultura, né? A gente hoje tem visto esse boom aí da meliponicultura, da criação das abelhas sem ferrão, né? Que na verdade elas não são consideradas abelhas sem ferrão, elas possuem um ferrão, porém evolutivamente esse ferrão sofreu o processo de atrofiamento, né? Então hoje elas não utilizam, esse ferrão é atrofiado, e as abelhas do gênero Apis, elas têm esse ferrão presente e utilizam aí no seu mecanismo de defesa, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Então, a apicultura, basicamente, é a criação racional com a finalidade econômica. Então, a partir da criação dessas abelhas, a gente tem a elaboração de diversos produtos de abelhas, e esses produtos de abelhas serão, então, comercializados e consumidos pela população. Quais são esses produtos? Eles estão descritos lá no artigo 413 do Decreto 9.013 de 2017, que é o nosso RISPO-A, né, que vocês já devem conhecer. Então, a gente tem aí os produtos que são elaborados pelas abelhas, como o mel e a geleia real. Então, as abelhas, elas coletam, né, alguns componentes da natureza. No caso do mel, ela vai coletar o néctar, que é esse líquidozinho açucarado que está saindo aqui nessa fotinha que eu estou mostrando para vocês. E através da adição de suas substâncias salivares, que contém uma riqueza ali de ácidos e enzimas presentes na sua saliva, ele vai ser, então, transformado de néctar em mel.
Mas vamos seguir, porque hoje o foco da nosso bate-papo não é o mel, é o pólen. Então, temos a geleia real, que eu vou falar também um pouquinho, das abelhas nutrizes. Temos os produtos extraídos das abelhas, ou seja, as abelhas, elas carregam para dentro da sua colmeia ou da sua colônia, e ou a gente extrai, né, delas, ou a gente extrai da colônia, da colmeia, tá? Então, a gente tem aí o pólen como sendo um deles. A gente vai ver que na entrada delas na colmeia, a gente já recolhe esse pólen, a forma de fazer a colheita. E a aptoxina, que é o veneno da abelha. Então, existe hoje várias formas de se coletar. Existe uma forma da gente coletar que a gente não precisa matar a abelha, porque todo mundo sabe que depois que o ferrão é solto da abelha, a cavidade abdominal ela fica aberta, então a abelha ela acaba morrendo pouco tempo depois de ferroar uma pessoa. Temos os extraídos da colmeia, que no caso são a própolis, como eu já falei, né? Então, a própolis ela vai estar lá presente na colmeia e a gente vai e faz então essa coleta. Existem também diversas formas de coletar. Hoje a gente tem o método tira e põe, né? Que são quadros que a gente adapta na colmeia e estimula aí essas abelhas a produzirem então própolis, tá? E a cera de abelha também, que são produzidas por elas, né? A casa delas, na verdade, os alvéolos, onde a rainha vai fazer sua postura, né? As larvas vão ser alimentadas para dar origem a novas abelhas, assim como ela também vai adicionar o pólen, vai adicionar o mel para armazenar aí para a finalidade de sua alimentação. E o RISPOA, ele fala que todos esses produtos são considerados produtos de abelha, desde que elas não sejam alimentadas artificialmente. Porque se elas forem alimentadas artificialmente, a alteração da composição original desses produtos ela vai ser modificada, tá? Então, basicamente, esse é o conceito que o RISPOA nos traz aí em relação aos produtos de abelha. Falando das abelhas em si, né, elas são insetos da ordem Hymenoptera, possuem duas asas membranosas, dois pares de asa, né? Então, a gente tem aí, quando a gente olha proporcionalmente, só dessa foto a gente observa as duas asas, né, que esses animais têm, e em proporção ao seu corpo parece assim, contra as leis da física, né, inviável para que ela consiga voar de acordo com esse par de asa que ela tem aí, tá? Então, mas ela consegue, né, se equilibrar, ainda carregando o néctar na sua boca, carregando pólen na sua cubícula, nas patas traseiras, né? Então, tudo isso aí, ela consegue fazer esse fenômeno apenas tendo duas asas que carregam ela para todos os lugares. Então, são animais aí considerados heterotérmicos, né? Pecilotérmicos, ou animais de sangue frio, eles vão se adaptando ali àquela condição ambiental, né, de temperatura, e vivem coletivamente. E isso é importante, porque elas mesmas fazem a regulação térmica da colônia. Então, se a colônia está muito quente, elas tendem a bater as asas para produzir corrente de vento e diminuir a temperatura interna ali da colmeia. Ao passo que, se a gente tiver muito frio, elas tendem ali a se agrupar e ficarem coletivamente para produzirem ali calor entre si. Então, são seres, assim, espetaculares, tá? E eu acho que inconscientemente, elas não têm essa consciência, obviamente, mas é o objeto mais importante da função que a abelha tem em termos botânicos, biológicos, né? Quando a gente pode pensar, assim, da natureza. Elas são polinizadoras das plantas. Então, hoje, se a gente tem a diversidade botânica que a gente tem, a diversidade de alimentos que a gente tem de origem vegetal, agradecemos também as abelhas por conta disso. Elas não são os únicos animais polinizadores, né? A gente tem o vento como sendo um polinizador natural, que carrega o pólen, né? A gente tem que lembrar lá do ensino médio, o pólen é o gameta masculino da flor. Então, ele precisa ser carreado para chegar a encontrar o gameta feminino e, então, fazer o seu processo de reprodução. Então, o vento faz isso, o morcego faz isso, e as abelhas, hoje, elas representam, basicamente, 75% dos alimentos que necessitam de polinização é de responsabilidade das abelhas. Justamente porque elas têm esse corpo dela aqui, que tem esses pelinhos, então, quando elas grudam, elas pousam, né, nas flores, para coletar o néctar, para dar origem ao mel, esse pólen, então, gruda no corpo dela e ela consegue, então,
transformar esse pólen botânico em pólen apícola, que é o objeto aqui do nosso bate-papo. Além disso, elas têm uma ótima visão e um olfato muito sensível, né? Reconhecer os feromônios da colmeia e saber onde é a sua casa, que a sua casa é uma determinada colmeia e não outra, né? Então, os zangões, eles precisam ter um olfato muito apurado para conseguir reconhecer a rainha virgem, a princesa, né? Que é a rainha virgem, para realizar ali a cópula, que é uma única cópula que a rainha faz. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tranquilo? Então, pensando na constituição de uma colônia ou de uma colmeia, eventualmente vocês vão me ouvir falar do termo colônia ou do termo colmeia, são sinônimos, tá? Então, a gente tem sempre uma única rainha, né, que é essa aqui do meio, que eu estou mostrando para vocês. Ela tem praticamente o dobro do tamanho da operária, que é essa que está aqui do lado esquerdo, e ela tem esse corpo mais esguio, alongado, né? Então, a rainha, ela tem a função única e exclusivamente na colônia de povoar, né, de reproduzir. Então, ela sai como rainha virgem, como princesa, para fazer o voo nupcial. Nesse voo nupcial, ela sai e ela consegue copular aí com até 15 zangões aproximadamente, tá? E aí ela vai armazenar, né, esse sêmen, né, do zangão na sua espermateca, que ela tem uma bolsa abdominal, que é o armazenamento de espermatozoide que ela faz. E ali, essa única cópula que ela faz, depois disso, ela não tem necessidade de sair da colmeia mais, tá? Então, ela vai ficar na colmeia pelo tempo que ela for durar. Ela pode viver até 5 anos, mas depois de 1 ano, ela começa a produzir uma quantidade menor de ovos. Então, naturalmente, as operárias podem substituir ela, ou no processo de criação, né, racional na apicultura, ela também é substituída por uma nova rainha, para que mantenha sempre a população ali de operárias no nível bom, para elas realizarem todo o trabalho que a colmeia precisa, tá? Então, ela sai, só faz esse único voo nupcial, armazena o espermatozoide, e ali ela vai ovipor através da contração do abdômen que ela faz. Então, o material genético dela e o do macho, do zangão, que está armazenado, eles vão entrar em contato e dar origem, então, às operárias. Quando ela contrai o abdômen, só sai o material dela, vai sair, então, o zangão. Então, o zangão é só filho da mãe, né? Ele não tem aí um pai, tá? Com relação aos zangões, a gente tem de 0 a 400 numa colmeia, tá? Isso pode variar de acordo com a oferta de florada, dependendo da estação do ano, né? Que a gente sabe que, principalmente na primavera, a gente vai ter bastante florada, então tem muito recurso alimentar para as abelhas. E o zangão, a única função dele é cruzar com a rainha virgem. Então, ele não executa nenhum tipo de trabalho ali na colmeia. Por que é interessante manter ele? Não é. Então, se por acaso estiver entrando num período de escassez, né, de alimentação, as operárias, elas podem fechar a colmeia, evitar a entrada do zangão para ele se alimentar lá dentro, né, dessa colmeia, e ele vai acabar morrendo, tá? Por conta disso. Porque ele não executa nenhuma função ali dentro da colmeia a título de trabalho. Como operária, nós temos aí de 60 mil até 120 mil, isso varia também de acordo com a rainha, né, eficiência da postura da rainha e também disponibilidade de alimento, né? Se tiver disponibilidade de alimento, ali eles vão povoar. Se tiver escassez, a gente tende a ter uma colmeia mais fraca, digamos assim, tá? E aí, didaticamente, a gente divide as operárias em algumas classificações, tá? Porque elas realizam todo o trabalho da colmeia. Percebam, o zangão, ele só cruza com a rainha virgem e mais nada. A rainha, ela cruza com o zangão, com os zangões, né? Tem mais de um, e depois ela só vai ficar ali reinando soberana, ovipondo. Então, a colmeia, ela precisa se movimentar. Como é que vai produzir mel? Como é que vai produzir geleia real? Como é que vai produzir pólen? Como é que vai produzir própolis? Né? Quem faz todo esse trabalho são as operárias. E aí, quando a gente pensa no trabalho das operárias, a gente tem vários sistemas glandulares que são desenvolvidos nas abelhas operárias de acordo com a idade, né? Elas vivem até 45 dias, então elas não têm uma vida muito longa, elas trabalham bastante durante pouco tempo, né? Então, em alguns dias ali, até 5 dias, até 11 dias, aí ela vai estar tendo o seu sistema
glandular, cada um no seu momento, que eu vou falar agora, desenvolvido, tá? Então, por exemplo, nos primeiros dias de vida, até aproximadamente 5 dias, ela não tem sistema glandular nenhum desenvolvido. Então, ela não consegue produzir nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de produto apícola. Qual é a função dela, então, na colmeia? Fazer a faxina. Elas são chamadas de faxineiras por conta disso. Então, elas vão realizar a limpeza dos alvéolos, né? Para quem não sabe, os alvéolos são aqueles losangos, né? Que a gente vê, vai ter foto aqui daqui a pouco, eu mostro para vocês melhor para quem ainda não conhece. Então, elas vão fazer a limpeza dos alvéolos, limpeza das crias, cuidar ali, dar uma assistência à rainha. A rainha ovipõe, ela dá um jeito de cuidar, já que ela não consegue produzir nada. A partir dessa segunda categoria que a gente tem, ela já começa a ter o seu sistema cefálico mais desenvolvido. Então, a gente vai ter um desenvolvimento da glândula hipofaringiana, que está aqui apresentado na seta, e a glândula mandibular. Essas duas glândulas serão responsáveis pela fração proteica e lipídica da geleia real. Então, elas serão consideradas abelhas nutrizes, porque elas vão alimentar a colmeia. A rainha durante toda a vida, porque a única abelha que consome geleia real por toda a vida é a rainha, e as larvas de até 3 dias. Então, durante 3 dias, tanto as operárias como os zangões consomem geleia real. A partir dos 3 dias, elas vão se alimentar aí de pólen, de mel, pão de abelha, né, e por aí vai, tá? Então, elas vão ser as responsáveis por produzir, então, a geleia real. Então, a gente já tem um produto apícola aqui, entendendo como é que funciona a partir do sistema glandular das abelhas. Em seguida, a gente tem as glândulas seríferas ali já se desenvolvendo. A mesma abelha, tá, gente? Então, quanto mais velha, ela vai ativando seus sistemas glandulares diferentes. Então, como o nome já diz, né, glândula serífera ou glândula serígena, tanto faz, são sinônimos, elas vão ser responsáveis por produzir cera, né, e auxilia ali também no processo de produção de própolis, que é a resina que ela coleta, elas adicionam um pouco de cera para poder firmar ali a própolis, tá? Então, nesse caso, elas serão chamadas de operárias construtoras. Elas vão fazer pequenos reparos que tenham ali, eventualmente, na colmeia, algum alvéolo destruído, né? Elas vão dar origem ali àquele processo. E vão também opercular, né, o mel. Quem lembra lá, né? O mel, ele precisa, para estar maduro, pronto para coleta, estar com sua área mais de 90% operculada, que é aquela tampa de cera que as abelhas colocam para mostrar que o mel já está no ponto. É justamente as abelhas construtoras que vão fazer essa operculação aí dos alvéolos. Em seguida, a gente vai ter o desenvolvimento glandular de veneno, né, onde o veneno vai ficar armazenado na bolsa de veneno e vai ser mecanismo de defesa das abelhas. Importante que isso fique claro. As abelhas, elas não atacam. As abelhas, elas se defendem. A forma que elas têm de defesa é ferroar e projetar, né, o seu veneno naquele local da picada. Então, nesse momento, elas vão ser chamadas abelhas guardiãs e vão realizar ali a proteção da colmeia. Elas também saem com a rainha virgem para o voo nupcial, porque a rainha soberana, né, ela precisa ser protegida de alguma forma, para que nada aconteça com ela, para que ela saia, faça as cópulas que ela tem que fazer e volte para casa, porque é a mãe de todo mundo. Então, as guardiãs, elas saem também com a princesa para proteger. E elas ficam ali ao redor da colmeia, eventualmente, se tiver algum predador, elas vão ser responsáveis por ferroar para defender ali a colmeia, tá? E aí, por fim, a gente tem o desenvolvimento das glândulas salivares. As glândulas salivares, elas vão ser responsáveis principalmente pela transformação do néctar em mel, tá? Então, são as abelhas que a gente costuma ver, né? Elas saindo da colmeia. Porque elas saem para buscar água, saem para buscar néctar, saem para buscar pólen, saem para buscar resina, para fazer a própolis. E aí, por conta disso, a gente consegue visualmente ter um contato melhor com elas. Essas abelhas, elas são chamadas de campeiras. Elas saem a campo para fazer o seu trabalho. E elas são importantes, então, para produzir tanto mel como o produto que a gente vai trabalhar hoje, que é o pólen apícola. Porque elas pousam nas flores,
o pólen botânico, ele gruda nessas abelhas e elas formam, então, essas bolotas que ela consegue carregar nas patas traseiras. Tranquilo? Então, vamos lá. Como produto apícola, a gente tem o mel, como eu já falei, a transformação do néctar da flor, que é uma solução açucarada, em mel, então passa por 3, 4 abelhas, é um produto que regurgita, né? Elas regurgitam esse néctar com a adição das suas substâncias salivares, umas para as outras, até chegar na colmeia e ser, então, armazenado no ovéolo para sofrer o processo de maturação e desidratação. E aí, então, dá origem ao mel. Então, na verdade, aquela coisa maravilhosa que a gente consome, nada mais é do que a regurgitação das abelhas. E é a melhor regurgitação, talvez, que a gente conheça, né? Porque todas as outras, acredito que não sejam favoráveis. Temos aqui também nessa foto a própolis, né? A própolis que hoje bombou aí, né? Desde o ano passado a gente vem falando bastante de própolis, porque para o sistema imunológico ela é muito eficiente, né? Então tem diversas ações anti-inflamatórias, antioxidantes, né? Estimulante do sistema imunológico de uma forma geral, e infelizmente por conta da pandemia do Covid, a gente vem aí buscando alternativas. E aí teve um boom do consumo de própolis, então, por parte da população. Tá? Então, a própolis nada mais é do que a resina, né, que as árvores, alguns galhos, eles soltam. Quando a gente quebra ou quando a gente risca alguma árvore que ela solta aquele líquidozinho, é uma resina protetora, né, de proteção para ela. Então, as abelhas vão lá, conseguem coletar essa resina, transformam ali, adicionando também cera, algumas substâncias salivares, e elas colocam na entrada da colmeia para controlar a temperatura, se proteger também de pequenos predadores, enfim. Temos aqui o pólen, mas eu vou deixar ele para depois, né? Temos a cera aqui como exemplo, né? A cera que elas produzem para ser a casa dela, esses alvéolos, né? E aí a gente pode utilizar, hoje tem sido utilizado na indústria odontológica, né? Na verdade, a cera ela é mais utilizada pelos próprios apicultores, porque essa cera ela pode ser derretida, limpa e reaproveitada dentro da sua produção. Mas existem outros estéticos, né, para fazer as ceras aí de depilação, enfim, então a gente tem uma utilização aí da cera para os humanos. A geleia real, né, aqui a gente tem uns grãozinhos de pólen também aqui embaixo, mas a geleia real, que é excelente, né? Ela é um produto, como o nome já diz, geleia real, né? Ela é superior. E para vocês terem uma ideia, a composição nutricional dela é tão vantajosa que se você pegar a ponta de um palito de dente e conseguir tirar uma gotinha com essa ponta do palito de dente e colocar embaixo da língua, porque ela é consumida sublingual, a gente precisa absorver, ela precisa ser absorvida sublingual. Se você ingerir a acidez, né, presente no estômago pode inativar alguns compostos, tá? Então, a gente coloca ali debaixo da língua, ela vai ter absorção sublingual e você atendeu as suas necessidades diárias. E fica com fome, né? Vamos combinar. Mas atendeu as suas necessidades diárias ali. Temos o veneno da abelha, que é a apitoxina, né, muito utilizado hoje em diversas pesquisas na área médica, tratamento, né, de artrite reumatoide, cânceres, né? Então, existem muitas pesquisas envolvidas aí nesse processo. E como eu falei para vocês, existe uma forma, que é uma plaquinha, você conecta um eletrodo na entrada da colmeia. Esse eletrodo, ele tem vários fios que passam ali uma corrente elétrica de baixa voltagem, em torno de 12 volts, e as abelhas, elas vão colocando ferrão nesses eletrodos, e aí acabam contraindo a bolsa de veneno e eliminando esse veneno. Tem uma placa de vidro que é encaixada dentro dele, e aí essa placa de vidro, uma vez que ele entra em contato com o veneno, ele vai solidificar ali. Depois essa placa ela é levada para a unidade de beneficiamento e faz o processo de raspagem dessa placa e consegue tirar então o pó do veneno e aí manda para a indústria farmacêutica. Temos o hidromel, não é muito falado, né? Porque ele, na verdade, não é um produto que as abelhas produzem, ele é feito a partir do mel, é considerado o vinho, né? Mais antigo, mas, na verdade, ele tem uma característica mais semelhante, assim, de cerveja. Então, a fermentação que é feita do mel, quando ele é adicionado à água,
né, uma proporção maior de água do que de mel, e aí ele sofre esse processo de fermentação, os açúcares presentes no mel vão fazer a fermentação alcoólica, e aí vão gerar, então, essa bebida alcoólica a partir do mel, né, que é o hidromel. E chegamos, então, no nosso maravilhoso pólen apícola. Como é que ele surge, né? A abelha vai lá, pousa na flor para coletar o néctar, e aí esse pólen ele vai grudando aqui no corpo dela. A gente vai vendo com o passar das fotos que ela vai ter vários pólens aí grudados. Esses pólens aqui, nessa foto, ela está aproximada, mas esse pólen ele é microscópico. O pólen botânico, ele é microscópico, a gente não consegue ver a olho nu. Aí o que as abelhas fazem? Elas vão se limpando com as patas e também ela utiliza a língua dela para poder se limpar. Então, o pólen nada mais é do que a aglutinação que ele tem, que a abelha faz, desse pólen botânico, adicionado, então, às suas substâncias salivares, porque ela precisa do auxílio da língua para poder fazer essa limpeza. Depois que ela faz essa bolota de pólen, ela tem uma cubícula, né? Aqui é outra foto mostrando, né, que o pólen botânico é o gameta masculino da flor, então a foto aproximada, a gente não consegue ver a olho nu. Então ela tem uma cubícula aqui que parece uma garrinha, né, um ganchinho na pata traseira, ela engancha essa bolota na pata traseira e vai ser feliz aí carregando esse pólen para casa, tá? Então, entrando aqui mais especificamente no nosso pólen apícola, a gente tem a definição dele, que é dada tanto pelo artigo 416 do RISPOA, como lá no item 2.1 da Instrução Normativa 3 de 2001, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Produtos Apícolas. Não é só do pólen, lá também tem da aptoxina, cera de abelha, geleia real liofilizada, então dá regulamento aí de todos os outros produtos, tá? Lembrando que a gente tem a Instrução Normativa 11 de 2000, que é exclusiva de mel, tá? E aí a Instrução Normativa 3 de 2001, ela dá aí providências, né, de outros produtos. Então, como definição, a gente tem que o pólen apícola é o produto resultante da aglutinação do pólen das flores, como eu já falei para vocês, efetuada pelas abelhas operárias, porque são elas que saem para fazer o trabalho da colmeia, mediante o néctar e suas substâncias salivares. Por que mediante o néctar? Porque quando ela pousa na flor, ela suga o néctar, e quando ela vai se limpar, ela precisa utilizar da língua para auxiliar. Então, um pouco do néctar e um pouco da saliva também vai ali adicionado nesse pólen, tá? O qual é recolhido no ingresso da colmeia, que é o que a gente vai ver que é a forma de colheita, que é essa armadilha, né, que a gente usa aqui chamado capta-pólen, né, que é o mais eficiente até o momento. Então, só para resumir aqui, a gente tem a flor contendo seu pólen botânico microscópico, né? Então, ela vai pousar, vai se melar, entre aspas, né, de forma inconsciente, claro, de pólen, e aí ela vai adicionando esse pólen, unindo esse pólen a essas duas bolotas que a gente tem aqui nas patas traseiras. E aí, quando ela vai ingressar na colmeia, esse pólen, então, é recolhido. Então, percebam aqui, para quem não conhece ainda, as abelhas, todas essas bolotinhas aqui, que a gente está vendo amarelinhas, são os pólens, tá? Então, cada abelha, geralmente, ela produz 2 bolotas de pólen, uma de cada lado, tá? Bom, quando a gente pensa lá sobre as características que são dadas pelo RTIQ, né? A gente tem principalmente as características sensoriais, físico-químicas, né? Dentro desse processo. Então, com relação à coloração e ao aroma do pólen, todo está voltado em relação à origem botânica, é quase que exclusivamente relacionado à origem botânica, né? Assim como a gente tem lá no mel também. Então, se o pólen ele é obtido através do pouso que uma abelha faz na flor, não tem como ser diferente. Ele tem que ser, de fato, relacionado àquela flor que foi pousada. Então, se você compra um pólen de laranjeira, quando você consome ele, tanto o aroma como o sabor precisa te lembrar laranjeiras, porque é de lá que ele foi retirado pelas abelhas, né? Ainda que de forma não intencional, tá?
Então, qualquer pólen que você vá consumir, que esteja denominado lá como um pólen de uma determinada flor, de uma determinada origem botânica, ele tem que te remeter tanto o aroma como o sabor. E a sua coloração não é diferente. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando, né, as diversas possibilidades que a gente tem aí de coloração de pólen, porque ela é obtida a partir da sua origem botânica. Com relação ao aspecto, eles são grãos heterogêneos, ou seja, não tem formato fixo para cada um deles, tem geralmente um menorzinho, outro maiorzinho, né? De formas e tamanhos variados, eles tendem a ser esféricos, mas não são necessariamente regulares, né? Não são cilíndricos perfeitinhos, né? Então, depende da quantidade de pólen que a abelha coletou e o que ela conseguiu ali aglutinar nas suas patas traseiras. E aí a gente tem a sua característica nutricional. E aí, do ponto de vista nutricional, a gente tem informações muito positivas a respeito do pólen apícola. Então, ele deveria fazer parte da alimentação diária, né, da população, porque, de fato, ele é um alimento extremamente rico. Então, ele tem aí cerca de 35% de proteínas, diferente do mel, que a gente vê lá, que é 80% de açúcar, né, e 20% de água, 18% de água, o resto é vitaminas e minerais, né? Então, basicamente, são açúcares. Agora, são açúcares bons, né, que são de forma natural, produzidos pelas abelhas, do mel. Aqui, a gente tem também uma grande quantidade de açúcar, porque vai tanto néctar como substâncias salivares, junto do pólen, mas a gente tem muita proteína. Por quê? A concentração maior que a gente tem é do pólen botânico, e aí, em menor concentração, o néctar e a saliva da abelha. Então, com isso, a gente consegue ter uma fonte proteica muito eficiente, diferente dos outros produtos apícolas que a gente vê, tá? Então, com relação às proteínas que a gente tem do pólen apícola, a gente vai ter, principalmente, muitos aminoácidos essenciais. Quem são esses aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. E aí a gente precisa de uma fonte de alimentação para suprir essa demanda. Geralmente, o pólen apícola ele tem aproximadamente 8 aminoácidos essenciais. Então, ele é riquíssimo, né? Excelente fonte de proteína. Quem gosta de malhar, né, de tomar lá o whey protein, insere o pólen na sua dieta que você não vai estar perdendo em nada. 40% de açúcares, como eu já falei, nas várias formas de açúcar, a gente tem aí principalmente frutose e glicose associada, mas isso vai variar de acordo com a origem botânica também. Como a gente vê lá no mel, né? Dependendo da origem botânica, a gente vai ter concentrações de açúcares ali diferentes entre si, né? E a gente sabe que quanto mais glicose, maior a chance do mel cristalizar e assim sucessivamente. Então, a gente tem várias formas de açúcar, como eu falei, em maior concentração, frutose e glicose, mas a gente também tem outros açúcares, né? Sacarose, as concentrações podem variar entre si de acordo com a origem botânica. Temos também gorduras e minerais presentes ali em baixa quantidade, tá? E outros elementos, como é o caso das vitaminas. Então, a gente tem muita vitamina presente aí. Então, vitamina A, que é bom para as vistas, né? Para quem não enxerga direito à noite, né? Vitamina B, que é o sistema imunológico, né? Então, tem uma série de benefícios aí em relação ao consumo de pólen. Aqui é um resuminho, né, que são as informações que constam lá dos requisitos físico-químicos. Eles estão presentes na Instrução Normativa 3 de 2001, né, que é o RTIQ dos produtos apícolas, onde inclui, então, o pólen. E a gente tem aqui, principalmente, dois parâmetros, duas classificações em relação ao parâmetro de umidade. A gente vai ter o pólen apícola, que é aquele que a abelha ingressa. Quando ela ingressa na colmeia, ela está carregando esse produto, né? Por que não é chamado de pólen botânico mais? Porque ela já adicionou um pouco de néctar e de suas substâncias salivares. Então, a gente já não pode mais chamar de pólen botânico. Se entrou algum produto ali, algum constituinte da abelha, ele já é considerado pólen apícola. E aí, ele vai ter uma umidade de, no máximo, 30%. Isso pode variar, obviamente, entre as regiões. O pólen, assim como o mel, ele também é higroscópico. Então, o que isso quer dizer? Não confunda com hidroscópico, tá, gente? É com G de gato.
higroscópico. Então, ele tem essa capacidade de absorver água, né, a umidade do ambiente. Então, por isso que ele tem que ser armazenado num ambiente seco, com embalagem bem fechadinha, né, hermeticamente fechada, que não permita aí contato da área externa com a área interna da embalagem. Então, ele tem no máximo 30% de umidade. E aí ele vai sofrer o processo de desidratação, que a gente vai ver no processamento tecnológico dele, e ele vai reduzir aí esse conteúdo de água e concentrar os nutrientes que estão presentes nele. Então, de 30% de água, ele vai diminuir ali para, no máximo, 4% de água. Tá? Cinzas, para quem não sabe, são os minerais presentes ali, na composição daquele produto. Então, o pólen apícola, a gente tem no máximo 4%, esse conteúdo é preservado, mesmo depois da desidratação. Os lipídios e proteínas, açúcares totais, fibra bruta, acidez livre e pH, todos esses itens aqui não são alterados pelo processo de desidratação. Claro que, se você submete o pólen a um processo de desidratação prolongada ou uma temperatura muito acima do que é preconizado pela legislação, você pode, eventualmente, sim, perder alguns componentes ali, tá? Principalmente proteico, porque a gente sabe que a proteína em altas temperaturas, ela desnatura. Então, digamos assim, o suprassumo que a gente quer de um produto apícola, né, de um produto que é rico em proteína diferente de todos os outros, a gente pode viabilizar durante o processo tecnológico ali. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, tá? Então, os critérios são umidade, cinzas, lipídios, proteínas, açúcares totais, fibra bruta, acidez livre e o pH. Então, percebam que, diferente de muitos produtos de origem animal, o pH do pólen ele é mais ácido, ele tende a ácido, claro que aqui o 6 já está caminhando para a neutralidade, né? Por conta dos ácidos que estão presentes, tanto no néctar, como as substâncias salivares da abelha que foi colocada ali. Então, assim como o mel também, o pH dele é um pouco mais baixo. Isso acaba dificultando o crescimento de micro-organismos, o que é positivo, né? Então, a gente consegue ter uma preservação melhor ali do produto. Então, qual a importância do pólen? Para que a abelha ela leva o pólen para a casa dela? Essa pergunta que a gente faz aqui nesse momento. Por que ela carrega essas duas bolotinhas aí nas patas traseiras dela, né? Para que ela leva isso para casa? Como eu falei, o pólen, ele é fonte de proteína, fonte de lipídios, minerais e também de vitaminas, né? De substâncias graxas. Então, ela tem já a fonte de energia dela, que é de açúcar, que é energia ali imediata, que ela consome quando ela vai sair, porque ela precisa dessa energia imediata para fazer o seu processo de campear, né? Ser campeira, de sair, coletar néctar, coletar água e coletar o pólen, né? Então, ela já tem energia imediata dela, mas ela precisa de outras fontes de energia que não sejam imediatas, né? E de outros nutrientes. Então, o pólen ele é utilizado nesse sentido. Quando a gente não coleta o pólen da abelha, ela transforma esse pólen em pão de abelha. É um produto que não é comumente encontrado, porque é justamente produzido pelas abelhas para o seu próprio consumo. Então, o que elas fazem? Elas levam esse pólen para dentro da colmeia e, com a cabeça delas, ela deposita o pólen nos alvéolos e, com a cabeça, ela vai empurrando com a cabeça, ela entra no alvéolo e vai empurrando com a cabeça, socando bem esse pólen lá dentro. E aí, no outro dia, ela traz mais, faz a mesma coisa. Então, ela forma como se fosse um biscoito bem duro, né? A esse pólen, ela também adiciona um pouco de mel para conseguir fazer esse grude, né? Digamos assim. E ela solidifica bastante. Então, a gente sabe que a gente não tem florado o ano todo. Chega um momento que a florada acaba, por conta das estações que a gente tem do ano, né? E aí, esse momento é o que ela vai ter a reserva de alimento dela na entre-safra, que a gente chama, tá? Então, no período que ela não tem tanta disponibilidade de alimento, ela vai utilizar ele como fonte de alimento. Então, é importante, quando o apicultor ele vai criar abelhas para esta finalidade, e também para a finalidade de mel, enfim,
que ele não esgote toda a reserva da colmeia, porque senão essas abelhas elas podem ir embora, né? Por isso que no período de entre-safra é permitido fazer alimentação artificial, para você manter as abelhas ali. Elas vão buscar alimento. Se não tem ali, elas vão buscar em outro lugar, tá? Porque senão você enfraquece a colmeia se você retirar todo o estoque ali. Então, aqui nessas setas amarelas, mostrando, né, o pão de abelha, perceba a diferença. Aqui é um alvéolo que tem mel, olha como ele brilha, né? E aqui é um alvéolo que tem pão de abelha, né? Então, a mistura do pólen com o mel, que elas socam bem com a cabeça para ficar bem duro ali. Pra você ter uma ideia, para a gente conseguir coletar esse pão de abelha, a gente precisa destruir o alvéolo, né? Então, vai com a tesourinha, com a faquinha, corta ali o alvéolo para conseguir tirar ele inteirinho, pão de abelha inteirinho. E aí, esse consumo de pólen é importante, né, para produzir a geleia real. Porque a gente lembra lá que eu falei, né? É produzido pelo sistema glandular cefálico, né? A glândula hipofaringiana e que tem a fração proteica e a fração lipídica. Então, ela precisa desse aporte, né, alimentar para poder produzir uma geleia real aí em quantidade suficiente e em qualidade nutricional também. Então, precisa digerir o pólen para conseguir produzir a sua geleia real. Além disso, tanto a quantidade quanto a qualidade do veneno, ou seja, a potência do veneno que ela pode produzir, e quantidade e qualidade da cera de abelha que é produzido, também tem relação com a digestão do pólen. Então, ela precisa se alimentar do pólen durante a sua fase adulta para conseguir produzir os outros produtos apícolas de qualidade, em quantidade e com qualidade aí em excelência. Bom, com relação à alimentação humana, né, do pólen, ela tem aí uma importância terapêutica muito grande, e talvez por isso que o pólen, assim como os outros produtos apícolas, eles estejam tão associados ao consumo do produto como medicamento, e a gente precisa, gente, o quanto antes, desmistificar essa informação, né, repassar, fazer esse papel de educação, que a gente tem essa possibilidade de ter. Então, o pólen, ele é um alimento, a gente pode colocar regularmente na nossa alimentação, né? De diversas formas que eu vou apresentar mais lá no final da nossa apresentação. Então, ele tem aí propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, tão eficiente que a gente vê diversos estudos que são feitos para analisar alguns micro-organismos, principalmente, né, fungos, bolores, né, que estão mais associados a esses produtos do que bactéria em si, né, e a gente consegue perceber que eles têm essa dificuldade de contaminação bacteriana por conta desse poder, né, digamos assim, dessa propriedade antimicrobiana que o pólen tem, tá? Ele também tem propriedades antioxidantes, principalmente relacionadas aos carotenoides e aos flavonoides presentes no pólen apícola. Os flavonoides, eles também estão em grande quantidade na própolis, e é por isso que ele é responsável por tantos benefícios também, tá? Então, os flavonoides, eles estão aqui, todo o processo reprodutivo, né? O flavonoide, ele contribui bastante. Então, melhora a fertilidade, quem está pretendendo engravidar aí, aumenta o consumo de pólen, que ele tem essa melhora, tá? Claro que não é causa natural, né? Quem tem algum problema reprodutivo efetivo, né, mais sério, que requer um tratamento, o pólen ele não faz milagre, mas ele melhora aí esse processo de fertilidade. É muito importante para os mais velhos, seja um homem como mulher, né? A gente tem aí, nos homens, principalmente, aumento de próstata, né, que depois dos 40 é obrigatório fazer lá o PSA, às vezes precisa fazer o toque, né? E aí percebe que tem um aumento ali prostático. Às vezes é só uma hiperplasia, às vezes é um tumor benigno, então o pólen, ele contribui aí para a melhora dessa característica. Então, diminui a chance de uma hiperplasia prostática ou de algum tumor benigno, eventualmente, que possa surgir ali. E para as mulheres, melhora aquele calor, né? Então, quem conhece alguém que tem aí, que está no processo de menopausa, né, que já entrou na menopausa, sabe o quanto é difícil, quem convive, né, relata que é muito difícil esse processo, o calor e o frio, né, é uma noite, assim, terrível, que você oscila bastante. Então, esses calores que a menopausa proporciona, também é melhorado aí quando você consome o pólen apícola.
Quem tem problema intestinal, né, dificuldade aí de evacuação, então, como ele é rico em fibras também, claro que você precisa consumir bastante água, né, porque se você consome fibra e não bebe água, você faz o processo contrário, você obstrui, né, então, como ele é rico em fibra também, e os flavonoides, todos esses processos contribuem aí com a melhora da digestão, então ele contribui para o sistema hepático, pancreático, né, intestinal, de uma forma geral. Purifica o sangue, combatendo os radicais aí, radicais livres, ele tem esse poder antioxidante, como eu já falei, né? É um fortificante, dá aí um bem-estar, melhora a atividade mental, quem está cansado mentalmente, todos nós estamos, né? Trabalhando em casa, agora mesmo, não sei em que período vocês estão, mas na universidade que eu trabalho, a gente está no final do semestre, então tá professor, tá aluno, todo mundo cansado, então ele já dá essa melhora aí de bem-estar, atividade mental, né? Quem está bastante cansado, ajuda. E é uma fonte suplementar aí de vitaminas excelente para a gente conseguir ter um equilíbrio, né, dos nutrientes do nosso organismo de um modo geral. E aí ele tem uma importância para o controle de qualidade, né, que eu já vou entrar aqui, é um pouco de inspeção, digamos assim, né, mas eu falei dentro da parte de importância. Por quê? O pólen, ele vai estar presente no mel também, né? Porque como a abelha, ela precisa se limpar ali para formar as bolotas, digamos assim, né? Do pólen apícola. Alguns pólens botânicos voltam para a boca dela. Então, quando ela está armazenando ali o néctar, fica um pouco de pólen. E aí ela vai passando de uma para outra abelha, né? 3 ou 4 abelhas que também pousaram em outras flores, né? E aí, esse pólen ele vai estar presente de forma microscópica. A gente não vai conseguir enxergar quando a gente olha o mel, a gente não vê o pólen ali. Mas, quando a gente vai fazer o controle de qualidade desse mel, que aí a gente chama, essa técnica a gente chama de melissopalinologia, né? Quando é só palinologia, é um estudo da botânica, né? Então, ele vai avaliar ali os grãos de pólen botânico, né? Que não tem relação particularmente com a minha área veterinária, mas são importantes para a gente avaliar no mel. Quando a gente avalia essa característica no mel, a gente chama de melissopalinologia. É um nome complicado, né? Mas que não tem muita dificuldade na sua técnica de uma forma geral. Então, o que é feito? Se você quiser descobrir a indicação geográfica daquele local, né, e botânica, então, por exemplo, você está numa região que você comprou um mel e disseram que é daquela região. E aí você faz a análise e encontra um pólen que não é daquela região, porque não tem aquele tipo de flor naquela região. Então, você entende que você foi, de alguma forma, enganado, né? Ou no rótulo consta que ele é um pólen, vamos supor, de eucalipto, e aí quando você faz a análise do pólen no mel, você encontra outro tipo de grão de pólen que não de eucalipto, que por acaso é esse aqui que está em B, tá? Esse é o pólen de eucalipto que a gente vê, né? Meio triangularzinho assim, né? Esse bem característico dele, é muito comum aqui na nossa região. Eu estou no sul da Bahia, né? E na região mais extremo sul da Bahia, aqui, Eunápolis, a gente tem uma empresa que trabalha com eucalipto, e aí a gente tem algumas abelhas ali naquela região que produz, então a gente tem muito mel de eucalipto aqui na nossa região. Tá? Então ele consegue fazer essa identificação geográfica, dizer, não, esse pólen ele não é da região que você está dizendo, porque o pólen que ele apresenta aqui, esse mel não é da região que você está dizendo, porque o pólen que ele apresenta aqui não é compatível, tá? Então, por isso que ele auxilia aí no controle de qualidade. Através da morfologia dos grãos que ele apresenta, a gente percebe aqui que é diferente. Então, por exemplo, aqui é o pólen de milho. Milho, que a gente costuma comer, tá? Então, a gente consegue identificar onde a abelha foi, né? Onde a abelha pousou, a partir dessa identificação. E a gente também consegue verificar possíveis adulterações, porque o mel ele é muito fraudado, né? Infelizmente, muito adulterado, com xaropes de açúcares, então a gente consegue perceber ali a presença de cristais de açúcares, a presença de amido, né? Ou qualquer outra substância que tenha sido adicionada e que seja possível avaliar microscopicamente, a gente vai encontrar não só o pólen, como também essas outras substâncias. Então, auxilia aí nesse processo também de detecção de fraudes.
A técnica é muito simples, a gente pega o mel, uma gota, coloca na lâmina, bota uma lamínula em cima e vai olhar no microscópio. O que não é simples, reconhecer os pólens, porque precisa ter um acervo muito bom, né? Não é todo pólen que você vai conseguir decorar, digamos assim, né? Precisa ter um catálogo muito bom na cabeça, né? Então, você precisa ter um acervo importante ali do lado, para estar sempre confrontando as imagens para fazer a identificação. E entramos aqui na parte que nos interessa de fato, né? Eu até tinha comentado com Beatriz que embora o título fosse processamento, eu ia falar de outras coisas também que eu julgava importante. Bom, o processo ele começa com a parte da colheita, que embora não aconteça na unidade de beneficiamento, e sim no apiário, precisa ter todo o rigor, né, higiênico-sanitário, já que a gente está falando de um alimento que vai ser consumido pela população. Então, nosso processo tecnológico ele começa aí na colheita, em seguida, a gente vai ter o recebimento desse produto na unidade de beneficiamento de produtos de abelha, o congelamento, que é importante, a gente vai ver para controle microbiológico, seguido do descongelamento. Eu vou detalhar todas essas etapas, tá, gente? Por isso que eu estou passando mais rápido aqui agora. Seguido, então, da secagem ou desidratação. Depois é feita uma limpeza mecânica, uma limpeza manual e envasado e armazenado. Então, percebam aqui que em nenhum momento entrou nenhum outro ingrediente que não fosse o pólen. Ele é recebido, congelado, descongelado, sofre o processo de desidratação, é feita uma limpeza nele e ele é envasado. Então, é um produto 100% natural. Por isso que a gente não chama necessariamente de beneficiamento. A gente não transforma esse produto, né? A gente não beneficia ele, a gente processa. A abelha nos entrega ele com a umidade de até 40%, de até 30%, perdão. A gente faz o processo de desidratação para aumentar o tempo de vida dele, facilitar a comercialização, reduzindo aí para até 4% de umidade, e apresenta, então, para o consumidor degustar aí esse produto. Então, no momento da colheita, é importante que a gente tenha um rigor, né, em relação à instrumentação do apicultor, né? Então, precisa desse chapéu com a proteção do rosto, luva é importante, porque se a mão tiver para fora e a abelha tiver a oportunidade, ela vai lhe presentear com um ferrão e uma apitoxina, né? Então, a gente tem o macacão do apicultor, que é importante também, e a bota. Então, a gente tem que estar todo protegido quando for fazer a coleta. Branco, de preferência, né? A gente sabe que quando a gente vai trabalhar com alimento, os uniformes, eles são preferencialmente brancos, porque facilita, né, a higienização, a gente vê se tem alguma coisa, algum processo de contaminação ali envolvido. O fumegador, que é super importante, né, a gente lança a mão da fumaça fria, né, utilizando principalmente serragem, né, maravalhas, não utilizar jornal, não utilizar esterco, né, matéria orgânica de origem animal, tá, porque produz, além de uma fumaça com cheiro forte, uma fumaça de alta temperatura. E aí a gente vai diminuir a qualidade do nosso pólen, além de dar um cheiro diferente para ele, tá? Assim como o mel, como eu falei, ele é higroscópico, então ele absorve água e também absorve esses cheiros fortes que eventualmente passem ali por perto dele. Dias de sol é importante, o pólen é higroscópico, acabei de falar, então se ele absorve essa umidade e a gente está numa tempestade, a gente está dando toda a condição para ele fazer o que naturalmente ele já faz. Então, aqui é um apiário, né, de produção de pólen, esperar o momento de estiagem para poder realizar essa coleta. Então, essa coleta ela é feita através do capta-pólen, que é esse instrumento aqui que eu estou mostrando para vocês. Não sei se vocês em casa estão conseguindo ver, mas ele tem uma tela, tanto essa tela aqui, que eu acho que é fácil para vocês verem, mas ela tem outra tela aqui, horizontal. Essa tela vertical, ela pode ser inclinadinha também, e a tela horizontal. Quem não estiver vendo melhor, apresenta do lado de cá. Então, essa parte aqui é essa parte aqui. E essa parte aqui de baixo é essa parte aqui.
O que acontece? Essa parte aqui vertical, né, digamos assim, essa trampa vertical, ela tem aproximadamente aí 4,6 milímetros de diâmetro. Ele fica preso na entrada da colmeia. A abelha geralmente entra por baixo, ela sobe na colmeia. Então, ele é acoplado na parte de baixo. A abelha chega com o pólen nas patas traseiras e ela vai passar aqui. Esse espaço, ele é bem apertado. Eu vou mostrar um videozinho para vocês no próximo slide. Ele é bem apertado, então a abelha ela vai se espremendo para passar ali e ela consegue passar. Só que as bolotas de pólen, elas acabam descolando do corpo, porque elas não conseguem passar. Então, essa aqui, que tem 4,6 milímetros de diâmetro, permite a passagem da abelha, mas retém as bolotas de pólen. Essas bolotas de pólen, elas caem aqui nessa trampa horizontal. Essa trampa, ela já tem aí aproximadamente 3,5 milímetros, então a abelha não consegue passar, só passa a bolota de pólen. Ela até volta, às vezes, para tentar buscar, mas quando ela chega aqui, ela não consegue entrar. Embaixo dessa trampa horizontal, tem uma gaveta, que é essa gaveta que a gente está vendo com o pegadorzinho. Essa gaveta, ela vai armazenar o pólen que caiu ali a partir da coleta das abelhas, né? Uma bandeja coletora. E todo esse instrumento aqui de captar pólen, ele tem que permitir uma ventilação mínima, porque senão vai gerar ali a presença de bolor, né? Porque ele está com a umidade ainda grande de até 30%, tá? Então, o esquema aqui é esse, mostrando nessa figura aqui em cima. Tem a trampa vertical, que é essa em branco, e esse arame aqui, que é essa trampa horizontal. Então, a abelha passa, a bolota fica, cai nessa trampa menor, a gaveta aqui, no caso, está aberta, mas quando ela está fechada, esse pólen cai na gavetinha. Vou utilizar um exemplo que um aluno meu deu em aula, né? É como quando cai a moeda no bueiro. É tipo isso aí, tá? Então, é como se fosse a moeda no bueiro, a gente tenta pegar e não consegue, tá? Aqui é um videozinho, acho que eu vou tirar o áudio. Só para vocês verem. Essa aqui é a trampa que seria vertical, tá mais inclinadinha, né? Esse vídeo aqui é de um colaborador que eu tenho, que trabalha na CEPLAC, do setor de apicultura, aqui próximo da gente, da Universidade Estadual de Santa Cruz. E ele produz aí diversos vídeos, eu posso mandar o link para vocês do canal dele de apicultura, e eu faço visita lá no setor de apicultura da CEPLAC com os meus alunos. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. A abelha que ela está tentando entrar, vocês vão ver que elas se ajudam. Quando uma fica enganchada, a outra vai lá e empurra, né? Tenta, vai, entra. E aqui embaixo, percebam, aqui dá para ver, e aqui também, a trampa de alumínio, né? Horizontal, que ela é menor. Então, quando a abelha passa aqui para entrar, a bolota fica retida, cai nessa trampa e o coletor está embaixo, tá? Então, é basicamente assim que a gente consegue coletar. Você vê que elas têm um pouco de dificuldade para conseguir acessar, né, essa trampa, que permite a passagem delas, mas como elas estão com pólen, a outra aqui tentando ajudar, né? Como elas estão com pólen ali, elas ficam retidas. Ela empurra até que consegue passar, e aí o pólen cai, a partir do momento que elas passam por esse coletor. E é assim que a gente coleta. Como é que a gente faz a coleta? Todos os dias, preferencialmente no final do dia, né, para que ele não passe a noite no apiário, por conta do sereno, principalmente se a região for muito úmida, como é o nosso caso aqui, né, a gente está numa região aqui no sul da Bahia que é bem úmido. Tem uma cidade aqui próxima chamada Canavieiras, que inclusive fizeram uma reportagem bem legal com o pessoal do Globo Rural, com os colaboradores lá da cooperativa, né, que eles são vários produtores, né, que se uniram em cooperativa, que inclusive eu consigo também fazer aula prática lá com os meus alunos, no momento extra pandemia, claro, tá? Então, tem algumas fotos aqui de lá que eu vou mostrar para vocês também. Então, esse pólen ele é coletado no final do dia, para evitar que ele passe a noite, né, no sereno e consiga ali absorver mais umidade. Então,
vai lá no final do dia, ainda claro, né? 5, 6 horas da tarde, enfim, dependendo da hora que escurece na região e da época do ano. E a coleta é muito simples. Tira a gaveta cheia de pólen e coloca num recipiente higienizado, né? Esterilizado próprio para alimento. Um saco plástico, um balde, preferencialmente balde, né? Que você consegue tampar e ter uma estabilidade ali. Então, geralmente, esses capta-pólen, eles ficam ali em torno de 10 a 15 dias, tá? Coletando, para coleta. Todos os dias a coleta é feita. E depois a gente retira para dar um descanso. Porque as operárias, elas tendem a adaptar as cargas polínicas. Então, o que a gente observa? Que com o passar dos dias, a gente vai ter menos pólen armazenado nos coletores. Porque as abelhas começam a perceber. Se eu fizer carga, lógico que ela não tem essa noção, né? Mas é instintivo. Se eu fizer uma carga polínica muito grande, vai ficar retido naquele negócio que está ali na entrada da colmeia. Então, não vou nem arriscar. Vou fazer uma carga polínica menor, que eu passe e ela entra comigo, tá? E aí, a gente também dá condição para ela fazer o armazenamento do pólen dela ali. Então, como eu falei, a coleta é feita diariamente, né? Preferencialmente no final da tarde, por conta da higroscopia que o pólen tem. E como ele está nessa fase aí, com um teor de umidade de no máximo 30%, né? De até 30% de umidade, então ele tem uma tendência, dependendo da movimentação que você fizer, a esfarelar, né? A se quebrar e virar pó, tá? Então, por isso que o transporte ele tem que ser cuidadoso, né? No momento que você colocar o balde no carro, que você for fazer a coleta, tentar, né, com que a estrada aí, ela, dentro do que é possível, tá, gente? Que a estrada não seja muito, de qualidade muito ruim, tá? Aqui é mostrando um pólen monofloral e um pólen multifloral. Então, qual é a diferença entre eles? A gente já observa aqui só pela cor, né? Então, a gente tem aqui um pólen de esteva, né? Perdão. E a gente observa que, basicamente, os pólens, eles têm a mesma cor. Então, pólen monofloral, o que quer dizer? Que as abelhas dessa colmeia aqui visitaram uma única flor, né? Não uma flor, unidade de flor, mas um tipo de flor, uma categoria de flor, uma família, um gênero ou uma espécie de flor, tá? Então, eles vão ter ali características sensoriais e físico-químicas muito semelhantes. Já o pólen multifloral, a gente percebe aqui que são de duas famílias diferentes, né? A gente vê características diferentes. Então, a gente já está vendo cores diferentes aqui de pólen na mesma gaveta, né? Ou seja, as abelhas, porque tem essa disponibilidade nessa determinada região, visitaram diversas flores e quando elas foram para a colmeia, carregaram, então, os pólens de características diferentes, tá? E aí, a gente tem aí o recebimento na unidade de beneficiamento de produtos de abelha e derivados de produto de abelha, como está lá descrito no RISPO-A. A gente só tem um estabelecimento, tá? Uma classificação de estabelecimento para produtos apícolas. Então, só lembrando aqui para reforçar, que nunca é demais, né? Os colaboradores que trabalham na unidade de beneficiamento, eles precisam estar uniformizados, né? De uniforme branco, usando touca, luva, hoje também máscara. E antes de adentrar, passar aí pela barreira sanitária e fazer toda a higienização de bota, né, de mãos e tudo mais. Então, vamos lá. Dentro da unidade de beneficiamento de produtos de abelha e derivados, esse colaborador que se higienizou todo para entrar, ele vai fazer o recebimento pelo óculo. Então, o apicultor, ele chega com o pólen no balde, que ele coletou lá com o capta-pólen dele no apiário, e ele vai despejar o pólen dele nessa bandeja do estabelecimento. Então, não entra em contato. O balde do produtor que estava no apiário, que foi para o apiário, ele não entra na unidade de beneficiamento. Então, ele vai despejar o pólen dele nessa travessa aqui. Acabei de falar o nome e já esqueci, mas não tem problema não. Essa bandeja plástica aqui, higienizada e tudo bem. Imediatamente, se tiver formiga, abelha morta, se tiver um pedaço de folha, qualquer outra sujidade, um galho que eventualmente foi junto, qualquer coisa que tenha vindo de lá do apiário,
ele vai ser retirado ali e fazer o processo de pré-limpeza, né, com uma pinça. O colaborador da unidade de beneficiamento que já vai fazer essa pré-limpeza. Em seguida, ele vai pesar, tarando, né, descontando o peso da bandeja, e vai dizer ao produtor, fazer a anotação lá de quem é o produtor e quanto de pólen ele trouxe, com a data, tudo direitinho, tá? Nesse momento, não é feito nada com o pólen. Ele vai ser direcionado para o congelamento. Ele não pode ser processado naquele dia. O congelamento e o descongelamento é um processo obrigatório dentro da linha. Percebam naquele fluxograma que eu mostrei para vocês que todas as caixinhas estavam fechadas, né? Só lembrando lá. Então, nosso fluxograma, a gente tem todas as caixinhas fechadas, os processos obrigatórios, e as linhas tracejadas, os processos opcionais. É uma forma que a gente tem aí de apresentar um fluxograma para vocês. Então, o congelamento, ele é feito por, no mínimo, 2 dias, tá? Então, ele fica 48 horas, congelador normal, a menos 20 graus Celsius, aquele horizontal que a gente costuma ver, né? Costuma ser branco e tal. Ele fica ali armazenado, tá? Então, nesse processo aí, ele vai destruir possíveis ácaros que estejam presentes ali, alguns insetos. Lembrando, né, gente? A gente está falando de um apiário, um local que tem contato com a natureza, ele não é estéril necessariamente. Então, vai fazer a destruição de ovos ou larvas também de traça de cera, porque a gente tem os alvéolos, né, que são feitos de cera, então pode dar traça, eventualmente. E se tiver presente ali algum micro-organismo, o congelamento ele já vai também inativar, tá? Essa foto aqui, de lá da visita que eu falei para vocês, desse estabelecimento que tem lá em Canavieiras. Aqui são os meus alunos, por uma questão, né, ética, eu tampei o rostinho deles, tá? E aqui é mostrando um pólen congelado dentro do processo, tá? Depois de 48 horas, ou se necessitar que fique mais dias, né, no mínimo 48 horas, ele vai ser descongelado. E esse descongelamento ele é gradual. Então, esse balde ou sacos, né, são retirados e ficam ali a temperatura ambiente para serem descongelados. Então, uma vez que esse descongelamento aconteça, ele vai para o processo de secagem. A gente não adicionou nada nesse pólen até agora. E não vai adicionar. Em nenhum processo a gente tem adição de nenhum ingrediente, tá? Em seguida, ele vai sofrer esse processo de desidratação. Desidratado nessas estufas com ventilação forçada, ele é apropriado para realizar esse processo de secagem do pólen. Então, a gente percebe que tem essas bandejas aqui, né? São bandejas perfuradas, que parecem peneiras, né, de aço inox, como tudo que a gente trabalha dentro da indústria é basicamente de aço inox, né? Facilita a higienização, aguenta ali as variações de temperatura do processo de higienização, diminui a possibilidade de contaminação cruzada, né? Então, o aço inox ele é um dos eleitos aí, do ponto de vista favorável para a gente trabalhar na indústria. Então, várias camadas de pólen, né? Uma camada em cada bandeja, obviamente, são feitas, preferencialmente camadas rasas, porque pensa comigo, se você amontoa um bolo de pólen, ele vai sofrer o processo de desidratação superficial, mas dentro ele não vai conseguir sofrer o processo de desidratação correta. Então, são geralmente camadas rasas que a gente nivela com a mão. Essas bandejas, elas entram nessa secadora, fecha, tem um controle de temperatura que é feito interno, né? Não pode passar de 45 graus Celsius. Em média, a gente usa aí 42 graus Celsius. Por quê? A partir de 45, a gente já começa a ter perda de nutrientes ali também, principalmente do nível de proteína do produto, tá? Então, depende aí do teor de umidade inicial, né? Que vai definir quanto tempo vai levar para ele chegar até 4%. Então, leva aí de 8 a 12 horas. É recomendado também que na sala que acontece a secagem e a desidratação, você tenha ar-condicionado. Porque o ar-condicionado, o que ele faz? Ele pega a umidade do ambiente e ele joga para fora. Então, se você tiver o ar-condicionado, você favorece que essa secagem seja eficiente, né? Como o pólen ele é higroscópico, ele não vai reabsorver essa umidade, porque ela está sendo jogada para fora, e aí você consegue acelerar o processo de desidratação, tá? Como eu falei,
uma chapa de aço inox, né, elas são colocadas aí, direcionadas, e faz a camada fina de pólen. Aqui é outro videozinho, também é a continuação daquele que eu mostrei para vocês, mostrando como é que é feito. Então, pega essas bandejas perfuradas, coloca uma quantidade de pólen razoável, dependendo do tamanho da bandeja, nivela ali com a mão, né? E aí leva para a estufa, em média ali 42 graus Celsius, tá? E é basicamente isso que é feito. Ele fica ali na estufa, e aí você consegue controlar o tempo necessário. Tranquilo. Passou o processo, né, de desidratação, a gente vai seguir para a limpeza mecânica. Essa limpeza mecânica, ela é feita para retirar ali sujidades mais leves. Lembra que a gente fez uma catação lá, uma pré-limpeza, né? O colaborador, quando recebeu, então ele tirou folha, abelha morta, né, que são maiores, e o que ficou pequeno, a gente vai tirar agora. Então, pólen que se desfez, que virou pó, eventualmente asa de abelha também, perna de abelha que se soltou, né, e ficou ali presente, que são finos, eles vão ser tirados aí nesse momento também. Se eventualmente foi alguma larva, nesse momento ela já está seca, né, porque passou pelo processo de secagem, então ela vai ficar mais leve também. Então, passa por essas peneiras aqui granulométricas e tem uma ventilação, vou mostrar o vídeo para vocês. Quando o pólen ele entra, a ventilação joga o que é mais leve para fora. O pólen, como é mais pesado, ele tende a descer e aí vai na saída aqui embaixo. Então, aqui é a parte de cima da máquina e essa foto aqui é a parte de baixo. Então, o pólen desce, quando a ventilação passa por ele, o que for mais leve, pó e tal, ele joga para o canto da máquina e o pólen que é mais pesado, ele desce. E aí tem essa abertura aqui embaixo, onde é colocado um suporte, um balde, enfim, qualquer coisa, e ele consegue receber esse pólen. Aqui é um vídeo mostrando justamente esse processo, tá? Então, ela está jogando o pólen de cima, perceba que a máquina é alta, né? Ela está em cima de um suporte para poder conseguir jogar o pólen todo. Ele vai descer. E aqui, só um momentinho que eu vou dar uma pausa aqui. É justamente a ventilação que eu falei para vocês. Então, ela jogou daqui de cima, né, o pólen, ele caiu, essa ventilação, ela vai jogar aqui, digamos assim, para mim, né, que estou de frente, esse pó, essa asa, essa pata seca que está ali. E o grão de pólen, como ele está seco, mais durinho, é mais pesado, ele vai descer de vez. E aí vai ser coletado em um balde no final do equipamento. Tranquilo. Essa foi a limpeza mecânica. Mas, eventualmente, pode ainda ficar alguma coisa. Então, é recomendado que a gente faça uma outra limpeza, que é a manual. Essa é aquela catação visual que a gente vai fazer. Então, a gente pega bandejas, né, perfuradas, como aquelas que a gente usa na secadora, inclina ela na parede. Essa foto está ao contrário, assim, porque aqui é a mesa e aqui é a parede, como está aqui. Essas duas fotos foram tiradas no mesmo lugar, só que essa foi tirada por mim, em aula prática, e essa é de um site, de uma reportagem que fizeram sobre a cooperativa a qual eu visito. Então, você vê que o colaborador está aqui com a bandeja inclinada, ele espalha uma quantidade de pólen e ele vai passar a pinça por esse pólen para ver se eventualmente tem alguma coisa ali. Porque, gente, vamos combinar, se passou ainda assim uma perna, uma asa, né, e vocês chegam em casa, abrem um pote de pólen, tem uma perna ali dentro, ninguém nunca vai pensar que é de abelha, a gente só vai pensar que é de barata, né? Então, precisa ter todo o cuidado aí, rigor, na hora que a gente for fazer a nossa higienização. Então, aqui é a limpeza manual, né, que uma pessoa está fazendo, funcionário.
É igual catar feijão, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso quase, né? Mas quem nunca viu a mãe catar muito feijão aí na vida, né? Então a gente vai passando a pinça e observando se tem ainda alguma sujidade ali, tá? Se tiver, ele vai ser retirado. Se não tiver, tá pronto para invasar. Então o próximo passo é justamente fazer o invase. Se você não for comercializar imediatamente esse produto, você pode armazenar em baldes de 25 quilos de plástico, né, papelão, desde que sejam de primeiro uso, próprio para alimentos. A gente não pode usar nada reciclado, né, ali em contato com alimentos, tá, que serão consumidos. Ou então eles são fracionados em potes de vidro ou de plástico. Esse foi um print que eu dei da internet ontem, que eu pesquisei aqui diversas embalagens. Claro que quanto mais hermética a embalagem, melhor a qualidade desse pólen, porque impede o contato ali do ar, né, externo no pote internamente. E os alimentos, de uma forma geral, não só o pólen, eles deveriam ser armazenados em frasco âmbar, né, de cor escura, né, que é a cor, vamos supor, para dar um exemplo aqui para vocês, quem trabalha em laboratório já viu que aqueles reagentes, principalmente os líquidos, vem em aquelas garrafas escuras, né? Semelhante à garrafa de cerveja. Então, por quê? Ele impede ali a penetração de luz e possíveis reações químicas que possam acontecer com os nutrientes presentes ali dentro, né? Só que do ponto de vista comercial, o consumidor ele gosta de ver o produto ali dentro. Então, os alimentos, eles são maioritariamente armazenados em embalagens transparentes para que a gente consiga ter acesso à parte interna ali da embalagem e ver se o produto está ali agradando a gente ou não, porque a gente primeiro come com os olhos, né? Depois é que a gente vai comer de outras formas. E armazenado sempre ao abrigo da luz para evitar, né, deterioração ali dos componentes. E assim a gente encerra a parte de processamento de pólen apícola. Com relação à inspeção, o que a Instrução Normativa 3 de 2001 diz para a gente? Que não são permitidos aditivos alimentares no pólen apícola. Na verdade, nos produtos apícolas, nenhum são permitidos. No mel também não é. Então, emulsificante, corante, aromatizante, nenhum desses aditivos químicos são permitidos. Ele não abre exceção para ninguém. Então, não são permitidos aditivos alimentares. Já lá no item 7.3 da portaria número 6 de 1985, essa portaria ela fala das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de produtos de abelha e lá no finalzinho, no item 7, ela dá os critérios de inspeção para esses produtos. Então, é quando ele diz assim, se tal produto apresentar essa situação, a gente faz o aproveitamento condicional dessa forma. Se apresentar tal coisa, condena. Então, para pólen apícola, que é o item 7.3, ele fala lá a informação seca. Para qualquer sujidades que, eventualmente, substâncias estranhas que estejam contidas, não é permitido aproveitamento condicional. Então, a gente condena o produto, tá? Ainda existe a exigência, né, da pesquisa do Penibacillus larvae. Ele tem que estar ausente em 25 gramas, que é a amostra que a gente retira para coletar, não do ponto de vista de saúde pública, mas é uma doença que dá em abelhas, né, uma bactéria, que o esporo dela é muito significativo, né, em termos de transmissão de doença para a abelha, dá essa doença aqui, né, cria pútrida americana. A gente não tem tantos relatos assim aqui no Brasil, mas a gente tem pontualmente alguns relatos importantes. Então, é uma doença de larva, não dá na abelha adulta, né? A larva, se ela consumir os esporos, vai parar no intestino dela, vai se desenvolver e ela vai morrer. Então, a característica que a gente tem para entender se a colmeia está com a cria pútrida americana é, por exemplo, a disposição dos alvéolos aqui, a gente está vendo que é irregular, né? É um favo de ninho, a gente percebe que ele é mais escuro, a cera, né, tende a ser mais escura no favo de ninho do que no favo de mel, né, numa melgueira, que a cera é mais clara, e a gente percebe aqui só algumas áreas operculadas e muitas áreas não operculadas. Então, morte, né, de uma quantidade grande de larvas. Ou a gente também percebe opérculos perfurados aqui, ó, né, que é justamente por conta
da cria puta e da americana. Então, o rigor que é preconizado pela legislação, que seja feita essa análise aí nas colmeias, tá? E a legislação, ela é antiga, né, de 1985, embora 2001 a gente possa considerar até recente, né, o RTIQ não tem critérios microbiológicos para pólen apícola, nem para alguns outros produtos, né, cobertos por essa IN3, e aí o que não tem disposto nos RTIQs, a gente vai lançar a mão aí dos critérios, né, de apresentação, critérios microbiológicos de alimentos preconizados pela Anvisa. Então, a gente tem a IN número 60, de 2019, e a gente tem também a resolução RDC 331, de 2019, que ela dispõe aí dos critérios microbiológicos de alimentos, né, de uma forma geral. E aí a gente lança a mão dessas informações para poder fazer também a inspeção quando não tem especificamente para aquele produto. E aí, como é que a gente consome esse pólen apícola, né? Então, o adulto, ele tem que consumir aí até 2 colheres de sobremesa, né? E crianças até 2 colheres de chá de pólen por dia. E aqui eu trouxe para vocês diversas formas de a gente consumir o pólen. Eu, particularmente, gosto muito no iogurte que eu mesma faço, né? Lá a tecnologia de leite nos proporciona isso, né? E na salada, né? Eu gosto bastante também na salada crua, ele dá um croquezinho, né? Então, por exemplo, se você costuma consumir gergelim, salada, você pode substituir pelo pólen apícola. E aí você vai ter uma fonte de nutrientes excelente também. Pode não substituir, pode colocar os dois juntos, né? Nunca é demais. Então, a gente tem aqui shakes de frutas, né? Com pólen em cima, bolo de banana e mel, com o pólen também, dentro da sua estrutura. Aqui é uma coisa mais gourmet, né? O snack de berinjela com queijo fresco de cabra, mel e pólen. Então, a gente tem aí uma infinidade de possibilidades. É só a gente começar a colocar na rotina alimentar da gente, que aí a criatividade vai surgindo para a gente elaborar novas receitas a partir disso, tá? Eu já estou finalizando, mas antes disso, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o desaparecimento das abelhas, né? A gente é um país que utiliza, infelizmente, muitos agrotóxicos ainda, né? A gente, na verdade, está na contramão de outros países mais desenvolvidos, enquanto a restrição ela tem sido maior em outros países, aqui a gente vem liberando o uso de agrotóxicos nas nossas lavouras, e isso tem afetado significativamente o desaparecimento das abelhas, né? Porque uma vez que elas pousam na flor e entram em contato com esse agrotóxico, que é uma substância química, né? Elas vão levar essa contaminação para a colmeia, e aí as abelhas serão intoxicadas, contaminadas e vão morrer, a colmeia toda morre. Então, diante do que eu falei lá no primeiro slide, sobre a importância das abelhas em relação à polinização, a gente entende o quão é importante manter essas abelhas ativas e trabalhando em prol delas e, consequentemente, em prol dos produtos que ela produz para o nosso consumo, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões, porque o agrotóxico, ele está presente nas frutas, nos legumes e pode também, eventualmente, causar ali o desaparecimento das abelhas. E não é incomum, tá, gente? Infelizmente, não é uma situação pontual, digamos assim, tá? Então, é só uma forma de conscientizar vocês aí, para a gente discutir bastante sobre isso, porque quanto mais a gente discute, as coisas vão tender a evoluir, tá? Então, eu agradeço a atenção, agradeço também o convite, né? Agradeço a atenção aí, Paulo e Beatriz, que Beatriz fez o contato aqui comigo, tá? E estou disponível aqui para quaisquer dúvidas. Fica aqui o meu e-mail, tá? Para vocês quiserem entrar em contato por algum motivo, se tiver alguma dúvida ainda em relação à palestra, e convido vocês a seguirem lá nossa página no Instagram, minha página no Instagram, porque eu administro ela sozinha, né? @poinfoco_, tá? Lá eu posto sobre tudo, produto de origem animal, tento trazer uma linguagem informações com uma linguagem bem que alcance todas as pessoas. Então, compartilha entre sua mãe, seu pai, pessoas que você conhece, porque eu dou sempre umas dicasinhas ali para o consumidor, ele ficar bem informado numa linguagem que a gente consiga alcançar ele, tá? Porque a gente precisa educar, né, a população para que elas conheçam aí toda a informação que a gente tem
e que a nossa função social passar, tá bom? Obrigada pela atenção e eu estou disponível aí para os questionamentos. Muito obrigada. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para ler para você rapidinho. Tá. Deixa eu ver a primeira aqui. A da Prof. Luísa já foi respondida. Quantos quilos de pólen uma colmeia forte pode produzir em uma safra? Em uma safra, nossa, em uma safra, em média, bicho, eu não vou saber dizer em uma safra total agora. Eu posso pesquisar e dizer para vocês, porque isso é muita apicultura, né? Eu confesso que eu não... Eu trabalho com produto depois que ele chega, mas eu prefiro não dar nenhuma informação incorreta, tá? Então, eu posso pesquisar e mandar aqui para vocês, sem problema nenhum. Porque numa safra é um período muito grande, eu não vou precisar, porque eu posso chutar para cima ou para baixo. Fica uma sugestão de um post, talvez, né, no Insta. Pois é, exatamente. A próxima é se existe falsificação de pólen, como ocorre com o mel. Não, é mais difícil, né? Porque no caso do mel, a gente tem vários tipos de falsificação, que vai desde a alimentação artificial das abelhas, né? Porque lembra que eu falei que a gente pode suplementar as abelhas quando a gente não está no período de safra, para evitar que elas fossem embora também procurar alimento. Então, se por acaso você fizer alimentação artificial e coletar esse mel e comercializar, ele vai ser um produto adulterado, né? Considerado como fraude, tá? Então, essa falsificação, ela existe. E aí, até depois que o produto está pronto, você misturar, né? Ou então você vender extrato de açúcar como se fosse mel. O pólen é mais difícil disso acontecer, porque como ele é um produto ali que vem do pólen botânico, então a abelha ela entrega para a gente seca e é mais difícil a possibilidade de fraude. De falsificação, né, no caso. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma perdida por aqui. Acho que não. Muito obrigada pela pergunta, Júlia, e pela presença também. A Júlia é nossa parceira aqui também, já deu palestra para gente. Espero que ela tenha gostado. Acho que ela gostou sim, viu? Todo mundo elogiando aqui nos comentários. Que bom. Bem feliz. Que bom. Obrigada, professor Sharon. Professor Sharon, acho que eu conheço. O professor Sharon, se eu não me engano, a gente está no mesmo grupo lá. Ele dá palestras excelentes de mel, de própolis. Se eu não estou enganada, acho que é ele, o Eduardo, né? Acho que tem mais gente aqui também que é teu aluno. Ela é minha aluna, minha orientada. Suspeita ela falar. Mas todo mundo gostou muito. Eu queria te agradecer, então, prof. Daniela. Obrigada, Beatriz. Excelente palestra. Muito obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. Foi incrível. Eu que agradeço o convite. E sigam lá a página e eu estou disponível, tá? Já vou pesquisar aqui já essa informação e vou jogar lá. Tá bom? Até uma próxima, então. Até, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.